Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Perdoem minha voz, mas não tenho muito o que fazer porque a garganta está ruim, então é o que tá tendo no momento. E como eu precisava gravar o vídeo de hoje, vai ter que ser com a voz assim mesmo. E é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. É mais um vídeo da nossa série nova, né, que é Pessoas Notáveis, Mentes Brilhantes. É o vídeo número 3. E é a história de uma pessoa que fez a diferença na nossa sociedade. E eu vou contar um pouquinho da história dele pra vocês. Estamos falando de ninguém mais, ninguém menos que Oskar Schindler. Ele foi uma pessoa que ganhou sua fama e a sua notoriedade num período muito caótico da nossa história, que foi o período da Segunda Guerra Mundial. Então ele conseguiu fazer diferença e se destacar, mesmo no meio desse caos todo que estava acontecendo. Ele usou sua vida de forma muito sábia para salvar a vida de outras pessoas. Ele acabou salvando muitos judeus de irem para o Holocausto, né? Eles já estavam com esse destino definido, né? Era o destino final deles, era premeditado já tudo aquilo. E acabou conseguindo, através da vida dele, né? Ele usou ela de forma muito sábia e acabou salvando vários judeus de irem para o Holocausto, que era o destino final deles. Ele já estava com aquele destino traçado, né? Premeditado. E ele acabou mudando isso e salvando vários. Ele nasceu dia 28 de abril do ano de 1908 em Svitavy, e ele era um sudeto. Isso significa o quê? A família dele, ela vinha de uma região que tinha muitas cadeias montanhosas. É uma região muito linda, inclusive. Eu vou deixar a imagem pra vocês verem quão bonita ela é. É uma região que tinha bastante cadeia montanhosa, e o nome dessa região é Sudeto. Por isso, as famílias alemãs que se originaram dessa região são chamadas de Sudetas. O pai dele, eu vou estar apresentando ele aqui com um apelido porque o nome é alemão, então eu não quero correr risco de errar. Então eu vou chamar ele de Hans, porque é o apelido dele. Ele tinha uma fábrica de máquinas agrícolas e a mãe, o apelido dela é Fanny. E ele também teve uma irmã no ano de 1915, ele nasceu em 1908. A irmã nasceu em 1915 e eles chamaram a irmã de Elfriede. Vamos falar um pouquinho sobre a vida acadêmica dele. Ele acabou frequentando a escola primária e a secundária. Depois disso ele foi para uma escola técnica, mas lá ele acabou sendo expulso porque ele falsificava relatórios, então foi um motivo para gerar a expulsão dele. E após isso ele se formou, mas ele acabou não fazendo uma prova que dava acesso à universidade, então ele não tinha acesso à universidade. A conclusão dele e os planos dele, então, foram fazer vários cursos. Então ele fez curso de motorista e para manuseamento de máquinas, né? Então ele estava querendo seguir na área do pai dele, né? Porque o pai dele tinha uma fábrica de máquinas agrícolas, então ele estava dentro da área, querendo ou não, né? Ele foi o responsável por salvar a vida de mais ou menos 1.200 judeus do Holocausto, do campo de concentração lá de Auschwitz, que é um campo de concentração, inclusive, bem famoso na história. Em livros, em vários livros, relatam histórias de pessoas que foram para esse campo ou que sobreviveram a esse campo, ou que conheciam esse campo e viam o quão horrível era a situação das pessoas que estavam lá nele e o quão triste era. E realmente esse período de Segunda Guerra foi bem intenso, foi bem complicado. Se você ler as histórias das pessoas que se passaram nessa época, são histórias assim, tristes demais. Demais mesmo. Vocês não têm ideia, se você nunca leu a história de alguém que se passou lá, eu indico que você leia pra conhecer um pouco do período histórico, né? Em que tudo isso aconteceu e pra ver como foi difícil e como era a vida das pessoas naquela época, né? No ano de 1936, ele acabou começando a trabalhar num escritório alemão de inteligência militar estrangeira. Ele era um trabalhador industrial, espião, e em fevereiro de 1936 ele acabou se filiando ao Partido Nazi, que não preciso nem falar do que se trata, né, gente? Vocês sabem quem é o principal líder desse partido, né? Hitler. E é o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E é um partido que ele acabou entrando pra fazer parte, né? Após a Alemanha ter invadido a Polônia, ele acabou então mudando para a cidade de Cracóvia em novembro de 1939, e ele acabou comprando judeus para trabalhar na fábrica que ele tinha. Então, era uma fábrica de utensílios esmaltados, e ele inaugurou ela com o nome de Emalha. Embora ele tivesse mais que uma fábrica, ele só colocou judeus, né, como empregados em uma das fábricas que era nessa Emalha. Ele escolheu uma e colocou eles lá. Eram judeus escravos que tinham sido trazidos de um gueto, né? E era um gueto que ficava próximo àquela cidade. Então aquele gueto ele tinha fechado recentemente, então ele tirou aquelas pessoas do gueto e trouxe pra fábrica. Gueto, pra quem não sabe o que é o local onde vivem pessoas da mesma etnia ou do mesmo grupo social. E são a grande minoria, né, vamos dizer assim, da sociedade ali. Então é um local mais isolado, mais reservado, né. Quando esse gueto fechou em 1943, ele permitiu que vários judeus eles passassem até a noite na sua fábrica para que eles ficassem em segurança. Tipo, fora do expediente, do horário do expediente, ele permitiu que eles ficassem naquele local porque era mais seguro para eles. Porque senão eles corriam risco de vida, né?
No auge da fábrica dele, em 1943, ele tinha 1.700 operários, dos quais pelo menos 1.000 deles eram judeus. Eles acabaram sendo enviados ao campo de concentração em Plaszow. Depois, né? Ele segurou eles o máximo que ele pôde ali, trabalhando com eles, mas depois eles acabaram sendo enviados para o campo de concentração. Apesar deles terem sido levados para esse campo de concentração, onde as condições eram horríveis e brutais e cruéis, ele conseguiu intervir em nome deles, mesmo eles estando dentro do campo de concentração e ele fora, através de subornos e diplomacia pessoal, para apoiar a ideia de que eles eram essenciais para a iniciativa da Guerra Alemã. Então ele adicionou uma divisão da fabricação de armamentos à Emalha. Além dele ter 1.000 operários registrados, ele ainda permitia que 450 trabalhadores que trabalhavam em fábricas próximas à dele ali morassem em Emalha, né, que era a fábrica dele. Ele permitia que outros trabalhadores de outras fábricas morassem na fábrica dele, para que eles fossem mantidos na maior segurança possível. Ele fez tudo que ele pôde, tudo que estava ao alcance dele, para que essas vidas fossem salvas, essas pessoas fossem ajudadas. Ele tentou ao máximo fazer com que elas não fossem enviadas para o campo de concentração, né, e impedir esse destino final ali. A proteção que foi dada a esses trabalhadores levou as autoridades alemãs a começarem a desconfiar de corrupção, e acreditavam que ele fornecia um auxílio não autorizado para aqueles judeus. Eles acabaram prendendo ele 3 vezes por conta disso, mas eles não conseguiram novas provas para condenar ele, então ele acabou sendo solto, né. Em outubro do ano de 1944, ele teve autorização para mudar a sua fábrica para Brunelitz, que ficava localizada na cidade da Morávia, né. Um dos seus assistentes, ele elaborou uma lista com o nome dos 1.200 prisioneiros judeus que eram requisitados para trabalhar na nova fábrica. Então foi aí que ficou conhecida, essas listas vieram a público e ficaram mundialmente conhecidas, né, como lista de Schindler. E é onde surge o livro e o filme, né, com esse título e com essa história toda, né. Essa fábrica, ela produziu só um vagão que ele fazia munição e armamentos. Quase 8 meses de funcionamento para essa produção tão pequena, né, porque os outros vagões serviam de abrigo para aquelas pessoas, não era empresa, né, o objetivo era manter eles em segurança. Essa fábrica servia só de fachada, era mais para abrigo dos empregados do que para produção de produtos para venda. Tanto que até foi feito vários relatórios com dados falsos de produção para que comprovassem que aquela fábrica estava em funcionamento e que ela tinha um fim exclusivo de fábrica mesmo, né? Não que ela era usada para outros fins. E esses relatórios com dados falsos de produção foram apresentados às autoridades alemãs. No ano de 1949, ele e a esposa acabaram emigrando para a Argentina e em 1962, o Memorial Israelense do Holocausto concedeu a ele o título de Justo entre as Nações pelos seus esforços de resgate durante todo o período da guerra, né? Em outubro do ano de 1974, ele acabou falecendo na Alemanha. No total, durante o Holocausto, ele acabou facilitando a sobrevivência de cerca de 800 judeus e entre 300 e 400 judias. Então, assim, ele fez uma diferença muito grande naquele contexto que ele estava inserido, naquele caos. Ele conseguiu se destacar, ele conseguiu salvar várias vidas. E é muito importante as ações que ele fez para que algumas pessoas pudessem sobreviver, pelo menos tivessem mais chance de que isso acontecesse, porque sem os esforços dele, provavelmente não teria chance nenhuma. Então, esse foi o vídeo, gente. Eu acho que é uma história que deve ser relembrada, né, recontada e reconhecida, né, por todos os esforços que ele teve. Foi isso, gente. Espero que tenham gostado. Deixem um like, deixem sugestões de vídeo e compartilhem com quem se interessa por esse tipo de assunto. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau!